o tema que envolve a Trindade, um dos assuntos simplesmente mais complexos, mais difíceis, e ainda bem que o título que foi dado é um mistério da Santíssima Trindade. É bom, pastor Álvaro, porque qualquer tipo de pergunta que queiram fazer para me encurralar, eu falei, olha, você não percebeu no título, é um mistério. Né? Então eu tenho como sair aí pela tangente aí. Vou fingir que não vi. E aquelas perguntas mais difíceis, sem dúvida alguma, eu direi que respondê-las é difícil, é um mistério, e eu passarei essas mais cabeludas para o querido pastor. Você tá falando sério? Ih, rapaz. Putz, cara. Eu gostaria de compartilhar com vocês o seguinte conceito, a seguinte definição de Trindade, que é a seguinte: Deus existe eternamente como três pessoas, isto é, Pai, Filho e Espírito Santo, e cada pessoa é plenamente Deus, mas ao mesmo tempo existe só um Deus. Mentira! Qualquer filósofo, sobretudo não cristão, dirá, isso é o cúmulo da contradição. É claro. Só que nós entendemos em teologia que isso é um paradoxo. O que é um paradoxo? O paradoxo é aquilo que é uma aparente contradição. É verdade. E evidentemente, meus irmãos, existem vários assuntos na Bíblia que são, pegando um gancho, uma carona no tema que nos foi sugerido nesta noite, existem muitos temas que são misteriosos, se não muitos, pelo menos alguns deles. O primeiro deles é exatamente o tema desta noite, a Trindade. Mas vamos lá, vamos entender o que a Trindade é. A Trindade é una, ou seja, ela não é dividida em três deuses. É um só Deus em três pessoas diferentes. Mas a Trindade é una, um só Deus, dividido em três deuses, em três pessoas. Como entender que Deus ele é uno na sua essência, mas ao mesmo tempo ele coexiste em três pessoas, em certo sentido distintas, mas ao mesmo tempo coiguais? Pai, Filho e Espírito Santo. Como entendemos isso de forma clara? É impossível. É impossível. Tá bom. Outro problema, como entendemos aquilo que os teólogos chamam de união hipostática? Isto é, Jesus, ele é, quando evidentemente do seu contexto encarnacional, ou era verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Como entender? Mas ao mesmo tempo, sendo 100% Deus e 100% homem, ele não é 200%, ele é 100%. Como entendemos isso? Não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Estava ruim, agora parece que piorou. E tantos outros. Mas percebam que os pais da igreja são importantes, porque eles vêm desenvolver, aprofundar e às vezes sistematizar conceitos ou doutrinas que hoje, às vezes, nós defendemos e nem sabemos que certas crenças que eventualmente tenhamos vêm deles. E a gente talvez nem saiba disso. Quer saber de um exemplo desses aí? A Trindade. O nosso conceito de Trindade, veja bem, o conceito, ele vem dos pais da igreja, não vem da Bíblia. Eu tô passada, chocada. Meu Deus, Jesus. Tô vendo pela primeira vez. Vocês são miseráveis, terra seca. Porque a Bíblia não apresenta nenhum conceito de Trindade. Porque a Bíblia não apresenta nenhum conceito de Trindade. Essa ideia, Deus é uma essência, mas subsiste ou coexiste em três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. Essa ideia veio de um pai da igreja chamado Tertuliano. Deus me defenderai. Realmente. Que aliás é o último, não à toa, que nós mencionaremos já daqui a pouco. Então perceba, a gente crê na Trindade, porque um teólogo e advogado cristão lá do 2º século até o iníciozinho do 3º, formulou essa conceituação. Então a nossa fé vem, por exemplo, a partir da conceituação dele, ela não vem diretamente da Bíblia. Então a nossa fé vem, por exemplo, a partir da conceituação dele, ela não vem diretamente da Bíblia. Vocês estão entendendo? Olha que coisa interessante. Misericórdia. Então a igreja esta noite, meus caros, nos convida a meditarmos sobre o maior mistério e que me faz cristão, católico. Este é o mistério central da hierarquia de verdades. Qual é o mistério central? A Santíssima Trindade. Um só Deus em três pessoas. Não três deuses. Um só Deus. Mas não uma pessoa. Três pessoas. Que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aqui está o ponto central da nossa fé cristã. É por isso que toda oração nós começamos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Isso é um mistério trinitário, o mistério da Santíssima Trindade. Isso é um mistério trinitário, o mistério da Santíssima Trindade.
nós temos aqui outro autor importante, que foi Atenágoras de Atenas, na sua obra Um Apelo aos Cristãos, no capítulo 10. Então, Atenágoras de Atenas, ele foi um filósofo cristão que, entre outras coisas, apresentou uma defesa da fé cristã ao imperador romano Marco Aurélio. Atenágoras, ele defendeu o cristianismo, as suas crenças e as suas práticas, e ao mesmo tempo ele combateu as religiões politeístas, né? Ele rechaçou o politeísmo, a idolatria ali da sua época. Então ele vai dizer o seguinte: quem não se espantaria, é muito curioso, porque tem um momento aqui na época do segundo século, que os cristãos, é uma coisa interessante, mesmo crendo num Deus uno e trino ao mesmo tempo, eles eram chamados por alguns de ateus. Muito curioso, porque tem um momento aqui na época do segundo século, que os cristãos, é uma coisa interessante, mesmo crendo num Deus uno e trino ao mesmo tempo, eles eram chamados por alguns de ateus. Olha que estranho. Eram chamados de ateus, crendo num Deus que é unitrino, eram ateus. E Atenágoras preserva o extrato dessa crença. Nós temos um mandamento que a gente pode chamá-lo de um axioma ou de uma afirmação teológica. O mandamento é simples: não terás outros deuses diante de mim. E é curioso notar como nós tão facilmente violamos esse mandamento. É curioso notar como nós tão facilmente violamos esse mandamento. Ao mesmo tempo, como já foi dito aqui pelo Mauro, nós cremos na Trindade, mas nós vivemos uma tensão não resolvida quando nós pensamos no dogma trinitariano. Aliás, para ser mais preciso e honesto, correto, essa terminologia de tertuliano, da Trindade, ela tornou-se o fundamento da definição trinitária da igreja. Ou seja, Deus é um em essência, mas três quanto às suas pessoas. De onde eu tirei isso? Da Bíblia? Diretamente? Não. Quem nos deu esse conceito foi Tertuliano. E talvez você não sabia disso. Que merda. Sabia não. Olha o que ele vai dizer. Ele era um advogado, um teólogo cristão, uma mente muito lúcida, muito capaz, pela graça de Deus, evidentemente. Sei. Olha o que ele diz nesse texto. Então há o Paráclito, o Consolador, olha lá, pelo qual o Senhor promete orar ao Pai. Você tem os três juntos. E a quem promete enviar do céu após subir para junto do Pai. Ele é de fato chamado de outro Consolador, em João 14,16. Ele receberá do que é meu, diz Cristo, em João 16,14. Assim como o próprio Cristo recebeu do que era do Pai. Olha o que ele vai dizer no final agora. Como é importante a lucidez dele, e essa declaração final de Tertuliano é que vai influenciar profundamente aquilo que nós entendemos como Trindade. Vem deste sujeito aqui, um dos pais da igreja. Ele diz: assim, a conexão do Pai no Filho e do Filho no Paráclito, ou seja, o Espírito Santo, produz três pessoas coerentes entre si, as quais, no entanto, são distintas uma das outras. Né? Quem me dera menos uma vez entender como só Deus ao mesmo tempo é três. Esse mesmo Deus foi morto por vocês, sua maldade, então deixaram Deus pra mim. Então, agora sim, nós vamos para o último item, que envolve o tema da nossa ministração, a Trindade, um mistério. E aí, eu de propósito coloquei só essa imagem, é o último slide, tá? Calma que Deus já está te dando livramento daqui a alguns segundos. Nessa imagem vocês podem ver um sujeito de barba, uma criança. Eu não sei se vocês notam, ao pé dessa criança, um buraco com um pouco de água, perfeito? E ao fundo, o mar. Perfeito? Todos conseguem ver, mais ou menos? Essa história é bem interessante. Nós não sabemos até que ponto ela é verdadeira ou não. Ela tem cara de ser lendária. E é a seguinte: este sujeito aí de branco e verde não é palmeirense, não tenho nada contra o Palmeiras, nem nada do gênero, que fique bem claro aqui, tá? Mas esse sujeito aí de branco e verde, de barba, ele seria um retrato de Agostinho de Hipona. Então, existe uma história, que de novo ela é folclórica, mas ela é muito importante para ilustrar a nossa palestra nessa noite, que é a seguinte. Conta-se que certa vez, Agostinho de Hipona, nos idos do quarto século da nossa era, que é a época em que ele viveu, entre quarto e quinto séculos, né? Ele morre em 430, 354 a 430. Então conta essa história folclórica que, num determinado momento, Agostinho ele vai à praia, e aí, quando ele vai à praia, ele vê um garotinho. O garotinho corre para o mar, pega um punhado de água na sua mão e despeja nesse buraquinho. Ele volta de novo para o mar, pega um pouquinho de água e enche o buraquinho. E repete esse gesto diversas vezes. Agostinho fica olhando aquilo, né? E num determinado momento ele não se contém e chama o menino. Ele fala: garoto, o que você está fazendo? E aquele garoto diz: eu estou pegando a água do mar, estou esvaziando o mar e colocando ele nesse buraquinho. E aí Agostinho dá aquela risada, um dos maiores filósofos e teólogos da nossa era, Agostinho de Hipona, e ele diz para ele, segundo essa história: garoto, é impossível esvaziar as águas do mar tentando colocá-las inutilmente nesse buraquinho. Isso é impossível. E esse garoto então teria se virado para ele e teria dito: assim como é impossível para o Senhor tentar descobrir os mistérios da Trindade. Que era algo em torno do qual Agostinho estava se debruçando, matutando, quebrando a cabeça, passeando na praia para tentar de toda forma, a todo custo, tentar descobrir ou equacionar essa doutrina importante.